Olá. O objetivo desse vídeo é explicar um pouco sobre como é que funciona o processo científico, né? O processo que vai desde a, a dúvida, a oportunidade de pesquisa, né, de uma investigação, até a geração do que a gente chama de uma verdade científica, certo? Ah, Talvez esse vídeo ajude um pouco a gente a avaliar os resultados que às vezes são divulgados por aí em notícias, em WhatsApp, né? E talvez nos ajude a olhar de uma forma um pouco mais crítica, né? O que a gente, um monte de informação que a gente recebe todo dia, tá certo? Então vamos lá. Quando um cientista ou alguém, né, uma pessoa, vamos considerar aqui um cientista, né? Ele está preocupado com algum problema, né? Ou quer resolver alguma, ou quer investigar algum problema. Ele vai identificar, vai tentar pensar assim, que problema é esse, né? Quais são as possíveis soluções e o que eu quero resolver, tá? O que eu quero encontrar. Então, o cientista ele vai gerar uma hipótese, tá? O que é isso? Ele vai investigar o seguinte, ó, será que, vamos lá, será que se eu der vitamina C para as pessoas, elas vão ter menos problemas gastrointestinais? Então, uma pergunta bem absurda aqui, mas só como exemplo, né? Ou será que se você tomar suco de laranja todo dia de manhã, você vai ter menos problemas renais, certo? Enfim, tá? Então, a pessoa parte de uma dúvida, né? Ou seja, de algo que quer investigar, e vai considerar o seguinte, ele vai assumir, pronto, digamos que ele tenha uma hipótese que seja suco de laranja reduz problemas renais, tá? E vamos testar essa hipótese, tá certo? Abrindo um parêntese aqui, isso aqui é só um exemplo de uma das possibilidades de investigação científica, né? A gente não precisa, nem toda investigação científica precisa nascer a partir de uma hipótese, tá bom? Mas enfim, baseada nessa dúvida, né, e nesse interesse de investigação, o cientista ele vai, né, e o grupo de pesquisa, né, ele vai executar um estudo, ok? E esse estudo é feito seguindo um método científico. O método científico é uma forma, tá certo, já pré-estabelecida por outros cientistas também, tá? Que define o seguinte: olha, se você quiser testar determinada hipótese, determinado problema, você tem que seguir tais passos, certo? Enfim, então são formas, tá certo? Que devem ser seguidas para que o resultado desse estudo ele seja válido cientificamente, tá? Então, quando a gente pensa num estudo científico, o método faz toda a diferença, tá certo? Então, não basta ter um resultado, certo? A forma, tá certo, que gerou esse resultado é muito importante, tá bom? Método. Então, a gente parte aqui de um problema, a gente tem um método e aí a gente tem um resultado, tá certo? Então, quando alguém investiga algum problema e faz esse estudo, ele obtém esse resultado, em geral ele obtém uma evidência científica, certo? Uma evidência é aquele resultado, tá? Que é inovador ou não, tá? Que vai responder alguma pergunta, né? De pesquisa que a pessoa teve no início, tá bom? Então, com essa evidência em mãos, aí o cientista vai escrever um artigo, tá? E escrever a escrita de um documento científico faz parte do processo científico, porque um processo científico só é interessante se ele for publicado e avaliado por outras pessoas, tá? Então, o que acontece? Quando se publica esse artigo científico, escreve-se esse artigo científico, então a gente tem o seguinte: normalmente esse artigo é submetido a uma conferência científica, a uma revista científica, a um journal científico, enfim. Os diferentes tipos de publicações científicas vão variar com a área, com
o grau de restrição, certo? O grau de maturidade do trabalho que precisa ser publicado, tá? Enfim, então o que acontece? Quando a gente publica um artigo desse numa conferência, esse artigo ou o resultado da sua pesquisa vai ser avaliado por outras pessoas, que é o que a gente chama de revisão por pares, tá? Então, outras pessoas especialistas na área, tá? Na sua área que está escrevendo a pesquisa, vão verificar várias coisas sobre os seus resultados. Vão ver, os dados estão corretos, né? Usou um método científico corretamente? Existe algum viés nos resultados? O que que é esse viés? São coisas que às vezes acontecem na pesquisa que podem influenciar no resultado, tá? Se você perguntar, eh, no estádio de futebol, né, quantas pessoas gostam de esporte, né, você praticamente vai ter uma grande maioria vai gostar de esporte, porque você está tendo um viés aí, que você está perguntando exatamente no estádio de futebol, né. Provavelmente as pessoas, normalmente as pessoas que não gostam de esportes, não vão para estádio de futebol, né. Então, se você chega com resultado dizendo: "Ah, 90% das pessoas, que foram entrevistadas, né, nessa minha pesquisa, gostam de esportes". Aí você vai olhar: "Opa, mas você entrevistou aonde?". "Ah, no estádio". "Então tá furado". Ah, a gente rejeita isso aqui. Por quê? Porque tem um viés que afeta o resultado. Então isso é verificado pelos pares, tá. Quais são as ameaças do resultado? Ou seja, a forma como eu conduzi a pesquisa gera alguma ameaça à validade dos resultados que eu encontrei? Tá? E pesquisas podem ter ameaças de resultados, só que elas devem ser explícitas e não podem afetar o resultado que você está oferecendo, certo? Qual é o nível de generalização? Ou seja, eu tenho uma pesquisa que ela é válida para muita gente, para pouca gente, para um caso específico, certo? É válido para todos os casos, certo? Então, qual é o nível de generalização? Tá? É possível reproduzir o estudo? Tá? Dependendo da área, principalmente nas áreas de ciência da natureza, né? Na área de biologia, na área de medicina, na área de engenharia, certo? É preciso que você tenha dados para que outras pessoas sejam capazes de reproduzir, tá? As suas análises. Os dados estão disponíveis? Tá? O resultado se sustentou em resultados científicos anteriores, tá certo? Então, quando a gente avança na ciência, é natural que os avanços sejam construídos em cima de conhecimentos pré-existentes, tá certo? Enfim, então existem inúmeros pontos que as pessoas, né, outros cientistas vão avaliar sobre o seu resultado que você está querendo publicar. E aí eles vão julgar se esse trabalho está apto, tá certo? Para ser aceito para publicação ou não. Então o trabalho pode ser rejeitado. Quando o trabalho é rejeitado, aí o cientista vai receber o feedback dos seus pares e vai revisar, vai talvez refazer, tá certo? Ou às vezes invalidar mesmo, tá? As pessoas podem dizer aqui, olha, esse resultado que você está oferecendo aqui, ele não é válido, eu tenho tais e tais questões, tá? E aí pode ser que realmente não seja válido, tá? Ou precise ser refeito, tá bom? E aí o que que a gente faz? Refaz, né, repensa e tudo mais, e pode até eventualmente submeter novamente para outro grupo que vai avaliar novamente, até que ele seja aceito para publicação. Quando um trabalho é aceito para publicação, ele significa que ele foi avaliado por pares, cientistas e especialistas na área. Tá? E aí o que que acontece? É apenas um primeiro passo, tá, para a verificação desse seu resultado. Outro passo extremamente importante é a divulgação, tá? Então, em geral, você vai numa palestra, você vai apresentar esse resultado para outros cientistas, certo? Outras pessoas que são especialistas e que vão também julgar esse teu resultado, tá? E vão ver, oh, você será que viu isso? Será que viu aquilo? Será que viu, né? Será que não podia ser feito de um jeito diferente? Tudo mais, enfim. Então, esse trabalho ele passa por um crivo de uma comunidade científica. Certo? Então, a partir desse momento, a gente tem um resultado científico, tá bom? Esse resultado, inclusive, ele pode ser, tá certo, divulgado
ele vai ser, né, acessado por outros pesquisadores em outros lugares, tá, que podem, por exemplo, digamos que um outro pesquisador aqui pegue esse resultado e vai estudá-lo, né, e ele vai pegar, vai analisar, vai reproduzir, tá certo? Vai analisar esses dados que você obteve em uma situação diferente, tá, e eventualmente, vai produzir outras evidências. E, por exemplo, se alguém estiver replicando o seu estudo, ele pode ter um resultado dizendo: olha, eu refiz aqui e eu não confirmo os dados que você obteve. Né? Ou faz e reconfirma, e aí assim a gente fortalece esse resultado já existente. Entenderam a ideia? Tá? Então, o que que acontece? Nesse momento, esse estudo que vai validar ou revisar essa publicação anterior, ele vai também passar novamente pelo crivo da comunidade científica, igual ao que o primeiro passou, né? Tá certo? Conferências, outras pessoas vão revisar, e aí, eventualmente, vai ser aceito ou não, tá certo? Pela comunidade científica. Esses trabalhos aqui, eles podem ser replicações, podem ser aplicações do mesmo trabalho em outro contexto, podem ser avanços, né? Tá certo? Avanços, ou seja, eu vou construir, eu vou avançar nesse resultado que você obteve, né? Enfim. E aí o que que acontece? Dessa forma, a gente aumenta a generalização do resultado, aumenta a confiança do resultado, né? Então, se outro cientista pega o mesmo resultado que o cientista anterior obteve, e repete, né, e observa os mesmos, né, resultados, você está fortalecendo, então aumentando a confiança nesse resultado, tá bom? Então o que que acontece? Uma vez, e aí um detalhe que é, quanto maior o impacto, né, do resultado científico que você obtém, quanto maior a relevância, maior o interesse e, consequentemente, a verificação e validação por outras pessoas, tá? Então o que acontece? Quanto mais interessante e relevante, mais gente vai estar interessado em replicar, em questionar, em verificar e, ou seja, o seu resultado científico vai ser bombardeado pela comunidade, tá bom? E aí a gente pergunta: "Tá, mas esse resultado científico já é uma verdade científica?", né. Então veja só, a gente tem que sempre que avaliar o seguinte, ah, cadê aqui? Veja só, o processo científico ele funciona assim, né, você publicou um resultado, está aqui o seu primeiro artigo, tá, e ele agora, integra o conhecimento científico, digamos que seja uma coisa totalmente inovadora, e, o conhecimento científico agora, se resume ao que você publicou, ou seja, uma verdade A, ok? Só que veja só, esse artigo foi publicado, foi verificado por pares, está publicado e disponível pela comunidade científica, mas ele ainda não foi replicado, avaliado, referenciado, tá? Ou seja, a comunidade científica ainda não se debruçou sobre esse trabalho. Tá? Então, o conhecimento desse artigo ele ainda é limitado, tá? Ou seja, você tem que avaliá-lo, mas tem que pensar assim, poxa, quais são as restrições sobre essa verdade A, tá? De repente você publica e aí outras pessoas, outros pesquisadores inclusive, ou até mesmo seu próprio grupo de pesquisa com outros parceiros de cientistas, né? Eles vão verificar, né? Então digamos que alguém vai verificar, replicar esse trabalho e diz, ok, funciona, massa. Ou outra pessoa vai verificar, puxa, deixa eu verificar se esse resultado A também se aplica no caso B, né? Então, vamos pensar aqui, digamos que uma vacina serve para adultos. Será que ela também serve para crianças? Né, então, verifica. Outros, eu tenho um resultado aqui, será que um medicamento também serve para adolescentes? Será que outro serve para idosos? Aí, opa, para idosos não funcionou. Tá? Então, a gente tem o seguinte, temos outros cientistas, né, outros grupos, verificando e analisando se esse resultado também é válido em outros contextos. Tá? Então, o conhecimento científico agora, veja que ele cresceu. Tá? Então, essa nuvenzinha é o conhecimento científico sobre algum assunto. E agora a gente sabe que, para os casos A, B e C, ok, está válido. Para o caso D, não está válido.
tá? E aí o que que acontece? Invalida o resultado A? Não, mas a gente já sabe que tem casos, um caso D, que foi verificado, foi publicado, né, e constatou-se que não é válido, tá bom? À medida que a gente avança nesse cenário, a gente pode também ter avanços, né? Então, quando a gente tem um conjunto científico, em geral, novos conhecimentos científicos são construídos em cima de conhecimentos científicos anteriores, tá bom? Então, novos pesquisadores vão revisar, né, trabalhos anteriores e vão construir novas verdades, tá? Um resultado E, um resultado F, um resultado G, tá? Então, são novos conhecimentos criados em cima dessa estrutura que já foi verificada e validada pela comunidade científica. Tá? Então, assim, o conhecimento começa a ganhar mais perninhas aqui. Tá? Então, agora a gente já sabe que temos o A, o B e o C como verdade, e a gente estendeu, né, a comunidade científica já estendeu esse conhecimento para um caso E, F ou G. Tá bom? Só que veja só, a ciência esse modelo aqui é tão confiável que, se eventualmente aparecer algum estudo, tá, que mostre, né, que faça uma verificação, aplique um método científico e que diga que, por exemplo, o A não é válido, certo? Mesmo tendo um monte de gente verificando, né, comparando e tudo mais, se isso for comprovado, tá? Outras pessoas também vão olhar esse resultado e vão verificar também os outros casos, A, B, C, tá certo? E se isso acontecer, o que que acontece? Todo aquele conhecimento que já foi, todas aquelas verdades científicas, elas vão por água abaixo, tá? Então, o que que acontece? Como é que a gente faz para poder negar um conhecimento científico? Para dizer esse conhecimento científico não é válido? Simples, quer dizer, não tão simples, né? Mas você tem que executar, entrar, fazer parte do jogo. Ou seja, você tem que rodar um estudo usando um método científico, tem que resultar uma evidência que diga que aquele resultado não é válido. Você tem que publicar, verificar por pares, certo? Verificar, passar pelo crivo da comunidade científica, para daí sim você poder defender, tá certo? Que o resultado A não é válido. Tá? Então, essa pesquisadora aqui, por exemplo, publicou o A e está dizendo: olha, o A não é válido. Tá bom? Nós temos muitas situações onde pessoas, eventualmente, saem dizendo, certo, que, por exemplo, o A não é válido, mas não entram no jogo científico, né? Não fizeram pesquisa científica que possuam evidências que sustentem aquilo que está dizendo. Em geral, essas pessoas vêm, essas afirmações vêm atrás de um currículo, né? Ou seja, em geral, quando algumas pessoas tentam defender ou negar, né, alguma questão científica, sem publicar um resultado científico com método científico, é comum elas virem com um currículo pomposo, né? É comum elas virem com, é uma pessoa de uma universidade muito importante, né? Ou seja, essas verdades que elas tentam trazer ficam sendo sustentadas por, eh, pela sua reputação. Né? Ou seja, eu sou uma pessoa com tantos doutorados, com tantas pesquisas, com tantos resultados e tal, e eu digo que o A não funciona. Eu digo que o A mais o F não funcionam. Tá? Ou eu digo que existe agora um método W novo. Tá? Só que se você não traz isso baseado em uma pesquisa científica que passou pelo crivo da comunidade, isso não tem, é só uma opinião, ok? Opinião. E, e vejam só, principalmente em se tratando de resultados que afetam a nossa saúde, por exemplo, como nós estamos vendo nesse período de Covid e tudo mais, tá? Nós não podemos tomar decisões, certo? Baseadas na nossa saúde em cima de opiniões de pessoas, tá certo? Você pode sim ter um pesquisador defendendo um determinado resultado, né? Defendendo uma determinada verdade, mas esse resultado tem que ter passado pelo processo científico.
tá? Tem que cadê? "Ah, você está dizendo que o A não é verdade não?". "Não". "Então o que foi que você fez?". "Ah, eu fiz um teste com tantas pessoas, verifiquei, teve outro pesquisador que também verificou, chegou ao mesmo resultado que eu, e o pessoal que tinha essa verdade anterior, ele estava equivocado assim, 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 assado". Aí, ok, ótimo. Neste momento que você tem um método, né, e tem uma estrutura científica por trás do que você está defendendo, isso aqui tem tanta validade científica que pode né, ou desmerecer tudo o que já existiu, tá bom? Isso já aconteceu muitas vezes na ciência e acontece toda hora, tá certo? Toda hora. Agora, as pessoas muitas vezes por motivos diversos, né, clamam algumas, afirmações, tá, só que baseado apenas em suas opiniões. E o problema é que acontece o seguinte, ó, a população com acesso ao WhatsApp, acesso à rádio, televisão, etc e tal, todo meio, fica desesperado, porque a gente não tem noção do método científico que está por trás das coisas, né. E aí chega alguém com um currículo muito importante dizendo uma coisa, a gente: como é que pode? Fulano não pode estar errado", né. Mas se fulano está realmente certo, então ele que procure os métodos científicos, o crivo da comunidade científica para poder sustentar aquela sua opinião, tá certo? Para que não seja apenas uma opinião. Então, pessoal, quando a gente toma uma decisão, por exemplo, estamos com muitos problemas contemporâneos em termos de vacina, por exemplo, né? Então, se você deixa de vacinar alguém por conta da opinião de alguém, certo? Veja, a gente tem toda uma estrutura científica que sustenta, tá, a informação de que uma vacina ela é válida para, resolver, né, para ajudar na pandemia, tá certo? E aí, eh, chega alguém que diz que não é, certo? Ou seja, não, não é, não é, não é. E aí, quer dizer, o que é que você vai escolher, né? Você vai querer alguém, vai escolher a opinião de alguém ou o resultado científico que passou pelo crivo e tudo mais, tá certo? Então, eh, aí o que que a gente tem que verificar quando recebe alguma informação, né? Primeiro, qual é a fonte, tá? De onde vem essa informação? Quem é o autor ou a autora, né? Tá, se vem alguma informação que a gente não sabe quem é, um pesquisador diz, pesquisadores dizem, não, certo? Então, não, o resultado foi publicado, certo? É interessante ver isso, tá? Passou pelo crivo, tá? Foi verificado, porque mesmo que tenha passado pelo crivo, pode ser um resultado intermediário, né, pessoal? A gente já viu que isso pode acontecer aqui em cima no nosso exemplo, né? Tá bom? Então, um resultado intermediário não necessariamente é válido para toda a população, tá certo? Nós vimos muito isso, por exemplo, com várias pesquisas que mostraram que a cloroquina era, como é que se diz, viável para a Covid. A pessoa foi lá, fez um experimento, publicou, tá? Só que o que acontece? Existia viés, né, na pesquisa ou não tinha generalização, tá certo? Então, a gente tem que verificar isso, quer dizer, foi verificado, é generalizado, né? Será que a pessoa conseguiu executar uma estrutura de pesquisa que consegue dizer que vale para muita gente, para pouca gente, para toda uma classe, né, da sociedade ou não, enfim. Existem estudos que confirmam a informação, tá? Então, se você tem um resultado e tem mais outro resultado, por exemplo, verificado por outro pesquisador, tá certo? Isso já fortalece a verdade científica, tá certo? Outra coisa para a gente verificar, órgãos representativos confirmam a informação? É importante a gente ver isso, quer dizer, conselhos federais, tá? Por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmacologia, Conselho Federal de Pediatria, tá certo? Esses conselhos, eles envolvem representações de classes, tá? Que analisam essas coisas todas aqui, tá? E meio que orientam a população em termos de algumas questões, principalmente quando são polêmicas, tá certo? Institutos de pesquisa,
tá? Organizações mundiais, ok? Então, são entidades que nos ajudam, tá? Para a gente não precisar ficar lendo paper, né? Procurando fonte de pesquisa, lendo esse material científico, que não é um material feito para a população em geral, a gente tem conselhos e institutos que nos ajudam, nos apoiam nessas informações, tá bom? Então, algumas orientações básicas aqui, ó. Primeiro, nunca, mas nunca acredite em algo que apenas porque foi enviado pelo WhatsApp, tá? Ou qualquer outro serviço de mensagem ou rede social, ok? Então, nunca acredite em algo só porque foi enviado pelo WhatsApp. Ponto. Tá? Sempre confira a informação. Nunca acredite em algo onde a base da argumentação é apenas o currículo de alguém ou a reputação de uma instituição. Entendeu? É muito comum, por exemplo, várias mensagens, a pessoa já começa assim: olha, eu sou um médico há tantos anos, pesquiso na área de pediatria há muitos e muitos anos e tal, e parará. Aí começa a falar, né? Aí você, é meio que para convencer você que a pessoa é uma pessoa que crível, tá certo? Você já pode confiar no que eu estou dizendo, porque eu tenho um currículo importante, tá? Então, não acredite apenas quando alguém traz apenas o seu currículo como reputação ou como base, né, da argumentação, tá? E outra coisa, nunca acredite em algo apenas porque faz sentido, tá certo? Ah, não, isso faz sentido. Ah, ok, eu concordo com isso, né? Entenda que a maioria dos fatos do universo, tá? Na verdade, eles não fazem sentido, tá bom? E não são triviais, tá certo, pessoal? Então, assim, eu concordo, eu fiz isso aqui em casa, né? Ah, aconteceu comigo, tá? Então, o fato de ter acontecido com você, o fato de ter acontecido com a pessoa que está falando, tá? O fato de você concordar porque você, por algum motivo, isso não significa que aquela informação é verdadeira e é crível, tá bom? Por fim, nunca encaminhe uma informação para outras pessoas antes de verificar se ela é confiável, tá certo? Não façam isso, tá? Ok, por fim, só para complementar aqui, que acontece também um problema muito comum, é o seguinte, é que vários resultados que são desenvolvidos, tá? Às vezes o cientista faz um trabalho, né? E aí cria um artigo científico e aí ele publica como que a gente chama de pré-print, né? Vocês já devem ter visto muito isso com a Covid, por exemplo, né? Muitos resultados que são pré-print. O que que é isso? Antes de enviar para uma conferência ou enquanto está numa conferência, as pessoas publicam esse resultado em plataformas abertas para que outras pessoas quaisquer possam investigar, tá? Quaisquer pessoas podem ler esse resultado, inclusive verificar, questionar, tudo mais. Só que não são pessoas dentro de um contexto de conferência, tá? Que estão dedicadas a avaliar o método, os dados, né? Tudo aquilo que a gente conversou, ok? E muitas vezes esses pré-prints acabam caindo nos meios de divulgação, tá? Nos jornais, WhatsApp, né, e tal, e acabam até virando notícia, tá, pessoal? Então é muito importante quando você lê uma notícia sobre alguma coisa, foi publicado um estudo que diz que A igual a B. Aí quando você vai olhar o estudo, e de repente pode olhar na matéria e veja, é baseado num estudo pré-print, né, num resultado pré-print. Então, ó, não pode considerar isso como uma verdade científica, tá certo, pessoal? Ah, mas foi verificado e tal, é uma pessoa muito importante. Não é resultado, tá certo? Para você decidir. Agora, se você é cientista, se você é pesquisador, ótimo, olhe esse resultado, verifique, analise, questione, né? Agora, usar esses resultados aqui como fonte de notícia, né, a gente acaba, na verdade, gerando um desserviço para a população, né? As pessoas vão ler uma notícia publicada às vezes em meios de comunicação críveis, né, e não consideram aquilo uma verdade, tá? Só que não são resultados que passaram pelo crivo da comunidade científica, ok? Então, isso aqui foram alguns minutos, acabei me estendendo um pouco sobre esse assunto, mas eu espero que tenha sido útil para a gente avaliar e entender um pouco
como é que funciona essa coisa toda e melhorar a nossa, análise crítica quando vemos alguma informação no WhatsApp ou quando alguém fala alguma coisa para a gente, tá certo? Infelizmente, nós temos que tratar as coisas com um certo ceticismo, tá certo? Para que nós não tomemos decisões que afetam a nossa família, a nossa vida, tá? Baseado em opiniões, tá certo? Ou informações que não passam por uma validade, uma verificação, científica. É isso aí. Até mais.